harmonia da criação depende da perfeita conformidade de todos os seres com a lei do Criador. Ao homem, Deus deu o poder de compreender o que ele requer, a justiça e beneficência de sua lei, e do homem se exige inabalável obediência. Essa harmonia da criação foi quebrada quando Eva, nossa primeira mãe, descreu das palavras de Deus e violou uma ordem divina. Adão compreendeu que sua companheira transgredira a ordem de Deus, desrespeitara a única proibição a eles imposta como prova de sua fidelidade e amor, isto é, não comer do fruto de certa árvore do paraíso. A Bíblia responde: o pecado é a transgressão da lei. 1 São João 3, versículo 4. O pecado é, pois, a quebra da lei moral de Deus, dos 10 mandamentos, o decálogo. Quando violamos qualquer dos 10 mandamentos, qualquer ordem divina, nós pecamos. Quantos pecaram? Todos pecaram, diz a Escritura, e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. A desobediência de Adão operou nele uma mudança espiritual. Fez dele um pecador, um escravo do pecado. E essa condição passou a todos os homens. Todos somos pecadores. Aqui estão alguns dos resultados do pecado. A terra foi amaldiçoada, passando a produzir espinhos e cardos. A doença, o sofrimento e a morte vieram como consequência do pecado. Fruto do pecado é também a guerra. O inimigo de Deus e adversário do homem, Satanás, deleita-se na guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e no sangue. O homem foi feito prisioneiro do pecado. Pela presença do pecado na vida, o homem não faz o que quer, mas o que o pecado quer. Jesus ensinou: todo o que comete pecado é escravo do pecado. São João 8,34. Qual o único meio de libertação? De nos livrarmos da escravidão do pecado. A Escritura diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. Notemos, o pecado leva à morte, à perdição eterna. Mas mediante Cristo, Deus nos quer dar vida, vida eterna. A Escritura diz mais, e isto é a própria essência de tudo o que ela diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Não há ninguém a quem Deus recuse os benefícios de sua graça salvadora. Mas há uma condição para que nos salve: crer em Jesus Cristo. Ao considerar no horto do Getsêmani o preço a ser pago pelo resgate do pecador, dar o seu sangue, a sua vida, Jesus poderia ter decidido voltar para o Pai e deixar que o homem sofresse a pena do pecado. Mas o amor o moveu ao supremo sacrifício. Por amar-nos, Jesus consentiu em sofrer as afrontas de homens que eram instrumentos de Satanás. Ele foi esbofeteado e açoitado. Porque o salário do pecado é a morte, o Filho de Deus, para nos salvar da morte, provou a morte por nós. Ele sofreu a morte como ela era infligida pelos romanos, a morte de cruz. As suas mãos e pés foram pregados numa cruz. Deus Pai ofereceu o seu imaculado Filho como sacrifício para que, por sua morte, ele se tornasse o meio de os homens receberem o perdão dos pecados por intermédio da fé nele. Somos reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus. Somos remidos pelo seu sangue. Somos justificados pelo seu sangue. E pelo seu sangue somos purificados. Todos nós estávamos na mente de Jesus quando ele se ofereceu como resgate do pecador. Considere isto, prezado ouvinte. O que ele fez foi por você também. O único meio de o pecador obter salvação é pela fé em Jesus Cristo. Pela fé nele somos postos outra vez numa relação correta com Deus. Recebemos um novo coração e somos capacitados para viver novamente em obediência à lei de Deus. O que devemos fazer agora?
Devemos seguir a luz que temos, pôr em prática o conhecimento que Deus já nos deu da sua vontade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 São João 1, versículo 7. Devemos constantemente exercitar fé no que Jesus fez por nós e no que Ele continua fazendo como nosso mediador no céu. O Senhor Jesus Cristo é que nos sustenta na luta contra o pecado. Ele é que nos dá a vitória. Como o pastor se alegra ao reencontrar a ovelha perdida, assim o Salvador se alegra ao receber a alma arrependida que a Ele volta. Vinde a mim, eis o convite de Jesus a nós homens. Cristo pagou por nós muito alto preço. Agora nela que voltemos para Ele. Quando aqui na terra Jesus se mostrou amigo dos meninos, Ele é amigo de todos os homens, até do maior pecador. As boas novas do Evangelho são que Cristo veio para prover salvação do pecado. O que nele crê como seu Salvador é perdoado e libertado do poder do pecado. Se desejamos agradar a Deus, viver como Ele ordena, recebemos de Jesus o poder para isto. Ele faz que sejamos novos homens e mulheres. Amigo, nada existe entre nós e a perdição eterna, senão a forte mão de Jesus Cristo. Aceitarás o Salvador agora? Aceita-o e passarás da morte para a vida.